para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O elenco do Náutico fez mais um trabalho hoje à tarde lá no CT Wilson Campos, visando o compromisso contra o ABC no próximo sábado, 5 horas da tarde, lá no estádio Frasqueirão. Apenas colocando que a delegação do Náutico já viaja amanhã para Natal, treina aqui no Recife e no finalzinho da tarde, começo da noite, viaja para a capital Potiguar, treina na sexta-feira por lá e sábado tem esse jogo. Antes da gente falar exatamente da atividade, Ed, colocar o assunto que acabou sendo o assunto do dia, que foi a questão das novas saídas do elenco do Náutico. Marco Júnior, volante, e o atacante Evandro estão fora dos planos. Só que os dois estavam nos treinamentos hoje. E aí o torcedor vai dizer o seguinte, poxa, não estão de saída do clube? Na verdade é o seguinte, Ed. Rescindir contrato com o atleta é caro. Você sabe muito bem disso, a gente fala isso aqui direto. O Náutico não está vivendo um mar de rosas financeiro nem de longe. O que aconteceu? O Náutico vai tentar emprestar esses dois atletas. Marco Júnior, Evandro e também o Cauã Maranhão. Esses três jogadores vão tentar o Náutico vai buscar mercado para emprestá-los. Se isso não acontecer, aí o clube vai buscar uma rescisão contratual. Mas enquanto isso, eles trabalham normalmente e se Mazzola desejar utilizá-los, pode utilizá-los também normalmente. Isso também não pode gerar surpresas, porque está no planejamento do Náutico, levando em consideração que isso é até necessário, tirar alguns jogadores do elenco, né, para trazer outros. Ele vai precisar diminuir esse elenco para trazer outros. Enquanto isso não acontecer, vai ficar complicado, porque você vai inchar o elenco. O treinador vai querer trabalhar com um elenco mais enxuto também, né? Exatamente. O próprio Mazzola já disse que na Série C ele não vê necessidade de ter um plantel com 30 e poucos jogadores, justamente porque tem um jogo por semana, é um calendário mais espaçado, então ele vê dessa maneira, o Mazzola. Mas se juntam, portanto, Evandro e Marco Júnior, a Júlio César e Raiva Negas, 4 jogadores que o Náutico estabelece como atletas que estão fora dos planos para a temporada 2024. No caso do Júlio César e do Vanegas, jogadores que não performaram. No caso do Marco Júnior e do Evandro, jogadores que começaram o ano na titularidade, começaram o ano com muita minutagem, mas ao longo das partidas foram perdendo espaço. O Marco Júnior, inclusive, foi utilizado nos 2 jogos iniciais do Mazzola, né? Isso. O jogo contra o Sport na decisão do campeonato e o jogo contra o Bahia. Aí eu vou fazer... Pode ser, o torcedor pode entender como uma defesa ao Marco Júnior, mas apenas uma impressão que eu tenho. O Marco Júnior, ele não é um primeiro volante. Ele é o tipo de jogador de meio campo que tem mais qualidade para fazer transição, para chegar no campo de ataque, mas em diversas situações, principalmente com o Alan Al, ele acabou sendo utilizado como um primeiro volante, principalmente diante das ausências de Igor Pereira e Lohan. E isso acabou sendo muito ruim para o Marco Júnior, porque ele enfileirou partidas de desempenho ruim. Só que ele não tem essa característica. Então, acho que ele acabou sofrendo muito por conta disso. Ele estava sendo escalado no lugar errado. Isso. Acho que ele acabou sofrendo muito por conta disso. E, de fato, foi perdendo espaço. Agora, foi um jogador trazido pelo Alan Al, né? Exatamente. Quer dizer, que já conhecia as suas características. Exato. Eu acho que por circunstâncias de lesão e tudo mais, ele foi colocado ali para ser esse primeiro volante mais combativo, mas ele não é esse cara. Tanto é que no começo da temporada, se você vai lembrar os primeiros jogos, Ed, o Marco Júnior fez boas partidas. Eu lembro que o Marco Júnior foi destaque da partida do Náutico contra o Flamengo de Arco Verde, na abertura da temporada no Campeonato Pernambucano. Fazendo a dele. Aquele volante que se aproxima mais da grande área, que infiltra. Então, ele tem mais essa característica. Acabou sofrendo um pouco mais por ser escalado em funções que não casam com as características dele. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, de fato, o fato é que ele não teve boas atuações nas últimas partidas, nos últimos meses. Eu também concordo. Eu acho que ele estava em posição errada. Agora, estranhamente, um treinador que o conhece, que foi o responsável pela sua vinda aqui para o Náutico, forçou essa barra para colocá-lo como primeiro volante. Exatamente. Então, o jogador terminou sendo realmente prejudicado nessa sucessão de jogos que teve no Clube Náutico Capibaribe. Pois bem, mais nomes podem sair, tá? Até porque dessa maneira o Náutico enxerga que abre-se espaço na folha salarial para trazer mais atletas e, por consequência, mais atletas também devem chegar ao Náutico.
além do Mezenga e do Marco Antônio. Jogadores que ontem fizeram exames médicos, hoje também estão resolvendo algumas questões burocráticas, mas vão ser anunciados ainda essa semana como 2 novos reforços do Náutico. O que está em pauta, pela informação que a gente tem, principalmente atacantes de lado de campo e um meia também. Um jogador para fazer a função de meia. Isso está em pauta. Isso aí são 2 jogadores altamente necessários. Já se detectou isso há muito tempo, né? A necessidade extrema que o Náutico tem de reforçar o seu setor ofensivo, principalmente com 2 homens assim, que jogam pelos lados do campo e que sejam meia esquerda criativo também. O Náutico está precisando disso faz tempo, né, amigo? Exatamente, está precisando, concordo com você. Principalmente os atacantes de lado de campo, Ed, porque, ao meu ponto de vista, quase ninguém rendeu. Quase ninguém rendeu até agora. Vamos recapitular aqui. Você testou ali o Fernandinho, o Cauã. Vou até abrir aqui a lista do plantel. Você testou o próprio Evandro, às vezes jogava centralizado, às vezes jogava ali pelos lados. O Evandro começou a temporada como um falso 9, né? Porque o Náutico tinha o Danley acabou saindo, demorou para trazer o Paulo Sérgio. Então ele começa como falso 9. Veja, o Náutico testou já Júlio César, Fernandinho, Evandro, Cauã Maranhão, Talicinho, Raivanegas, de forma mais recente, Cléo Silva, Leandro Bárcia. Então, todos esses jogadores tiveram a oportunidade. Gustavo Maia, mas assim, eu não vou citar. Por mais que o Cléo já esteja há algum tempo e o Gustavo Maia tenha 2 jogos, eu não vou citar esses 2 jogadores, tá? O Cléo talvez mereça até ser segura citado. Aí até o Bárcia, né? Isso, porque ele lesionou muito tempo. Mas foram muitos atletas e todos eles já tiveram a oportunidade e causaram pouquíssimo impacto. Pouquíssimo impacto, isso é o fato. Independente de ter tido um jogo só, ou 3 jogos, ou poucos minutos, ou lesão, quase ninguém causou impacto nas alas do Náutico, né? A gente está falando das alas, a gente está falando do jogador que atua pelos lados, mas ali no centro mesmo, na parte central do ataque, você só tem o Paulo Sérgio e mais ninguém. Mas chegou o Mezenga, né? Chegou o Mezenga agora. Eu estou falando nesse período de carência do Náutico. Você tinha o Paulo Sérgio, quando ele não jogava, olhava para lá e ia botar quem? Exato. Aí recorria a Evandro, deslocava alguém para ali ou coisa parecida, mas nunca deu certo, né? Chegou o Mezenga e o Leandro Cauã, que é um jogador oriundo das categorias de base, que o Mazola subiu profissional para desenvolver ele aos poucos e ser uma opção também para centroavante. Mas o Paulo Sérgio e o Bruno Mezenga serão as 2, para mim, boas opções para a Série C que o Mazola vai ter para o comando de ataque. Agora, você tem o Talicinho que precisa amadurecer um pouco mais, mas é uma boa opção que o Náutico tem ali para momentos emergenciais. O Talicinho, já que você tocou nesse assunto. Para mim, o Talicinho tá longe e tá pronto. Tá muito longe. Sendo muito sincero. Não é uma crítica a um jogador. Eu acho que o Talicinho é muito promissor. Eu só tenho muito receio, Ed, de que se queime o atleta. Porque o Talicinho tem 18 anos recém-completos. É um jogador que subiu do profissional esse ano. É um jogador que, até do ponto de vista fisiológico, tá fazendo um trabalho com o departamento físico, o departamento de fisiologia do Náutico para ganhar peso. É um jogador que, por muitas vezes, dentro de campo, eu sinto ele sofrendo nessa questão física no jogo profissional. É muita perda de posse. Então, eu vejo como um jogador que é muito promissor, sim, ok, concordo. Mas eu acho que ele não pode ser visto como um atleta que vai salvar o Náutico, como um atleta que vai resolver a vida do Náutico. Mas esse aí é onde está o problema, na minha opinião. Colocar o Talicinho como salvador do Náutico, do ataque do Náutico. É porque a escassez de pontas está tão grande. Pois é. Entendeu? Aí você pega um jovem de 18 anos, está em formação ainda, e coloca nas costas dele uma responsabilidade desse tamanho. Então é complicado também, complicado. Quando você está num time arrumado, que você entra numa determinada partida, aí você se sai bem, porque você tem um respaldo, tem um suporte. O Náutico não lhe deu isso, nem ele tinha condição de dar ao Náutico, né? E aí você pode dizer assim, Antônio, mas então por que você não fala a mesma coisa do Caion, que tem 19 anos? Porque a gente tá falando de um jogador que subiu pro profissional muito mais pronto do que o Talicinho. Até fisicamente. O Caião é um jogador forte, aguenta o tranco, aguenta a dividida. Então, assim, existem, apesar da idade ser parecida, são 2 jogadores bem diferentes, até do ponto de vista fisiológico e clínico, tá? Até porque o Caião tá voltando de uma lesão. O Talicinho é aquele jogador de características leves. Isso. É aquele jogador que não vai pro confronto físico, jamais irá, porque ele não tem condição para isso. Agora, ele está sendo muito mais prejudicado pelo fato de ter colocado a responsabilidade gigante onde ele não poderia comportar. Exato. Mas acho que é um jogador que tem futuro, que precisa ser bem trabalhado no Náutico, até para se transformar num ativo do clube. Concordo plenamente.
Antes da gente tratar dos assuntos além do campo, que renderam muito nos bastidores do Náutico, vamos escutar o Patrick Alan, que é o nosso convidado, inicialmente falando sobre esse trabalho que vem sendo realizado com o Mazola Júnior no dia a dia. Boa tarde. Cara, é um trabalho diferente, né? Uma filosofia diferente. E ele cobra muita gente a jogar pra frente. Essa ofensividade que a torcida cobra, que o nosso time não estava tendo de gols, ele cobra bastante. Não gosta que volta muita bola, não gosta de ficar muito com posse, ele já quer que define logo a jogada. Então, eu vejo a evolução do trabalho dele conosco nesse sentido, de já definir a jogada logo, já buscar o gol a todo momento. Patrick, boa tarde. O Náutico vive um momento bem complicado em relação a vitórias. São 8 jogos aí que o Náutico não vence, certamente é algo que está incomodando bastante o elenco. 3 sob o comando do técnico Mazola, que pegou, na verdade, o bonde andando. A gente tira as 2 decisões, mas uma estreia, de fato, de Mazola acabou com um empate ali. E assim, é o maior jejum do Náutico desde 2020. Só perde para 2017, quando o Náutico passou 14 jogos sem vencer. E a quebra desse jejum foi justamente contra o ABC. Então, assim, o quanto que esses dados, o quanto que esse adversário acaba pesando nesse sentido para vocês? Estamos muito incomodados com isso, né? A gente fala internamente, time grande não pode ficar com essas sequências de jogos sem vencer. Eu não sabia desse contra o BC, mas isso aí eu vejo como ponto positivo, né? Temos um jogo agora lá muito difícil, mas espero que volte a se repetir, que a gente possa quebrar esse tabu, possa voltar a vencer, para dar tranquilidade no trabalho, para ter essa sequência, voltar a ter essa sequência de vitórias. Tá, então, Patrick Alan, falando principalmente sobre essa questão do Náutico tá vivendo um jejum de vitórias na temporada 2024. A última vitória do Náutico, para você ter ideia, foi contra o Retrô, no jogo de ida das semifinais do Pernambucano, no dia 14 de março. Então, veja, vai fazer 50 dias dessa vitória do Náutico, a última na temporada 2024. Tratar dos assuntos. Vai fazer isso tudo. Dia 14 de março a gente tá indo pro dia 20. Hoje é dia 24. Mas 50? É perto disso, né? Perto disso. No jogo contra o São Bernardo, faziam 41 dias. Uhum. Eu sei disso porque eu anotei esse dado para transmissão. Batiam 41 dias contra o São Bernardo. Então, de lá para cá, vai ficar perto de 50 dias. Eu acho que no caso aí foi 24 de março a vitória? 14. 14 de março. Okay. 14 de março. Então, vamos tratar agora dos assuntos extracampo, porque você lembra ontem, Ed, que a gente tocou nesse assunto da reunião do Conselho Deliberativo do Náutico, que ia definir o que iria acontecer com a rescisão do contrato do Grupo Mateus, que gira em torno de 4,5 milhões de reais. O Náutico já recebeu uma parte cerca de 1.200.000. Para onde iria o restante desse dinheiro? O Conselho Deliberativo do Náutico decidiu que todo o restante dessa grana vai direto para recuperação judicial. A grande questão da reunião era debater se parte dessa receita poderia ser investida no futebol desse ano. Isso foi vetado pelo Conselho Deliberativo e toda a grana vai ser destinada para a RJ. Pois é, você se recorda que a gente bateu esse papo ontem aqui? Você até me perguntava se dirigente fosse e lá estivesse, como é que eu votaria, e eu disse que votaria tranquilamente, da mesma forma que o Náutico votou para colocar o dinheiro desse contrato na recuperação judicial. Então eu votaria para que esse pagamento de multa também fosse direcionado para o pagamento da recuperação judicial. Não mudaria nada, não alteraria absolutamente nada. Isso não quer dizer que eu não reconheça a necessidade que o Náutico tem para contratar, para se reforçar, mas as pessoas têm que entenderem o que é uma recuperação judicial, gente. Porque as pessoas não estão dando a devida importância a isso. E o torcedor, que é muita emoção, não leva isso em consideração, nem vai levar nunca. Muito pelo contrário, o que está se vendo aí é um cacete muito grande em cima do executivo, isso, que deveria ter se colocado de forma mais contundente diante do conselho, para fazer isso, para fazer aquilo, porque é que manda. Não é assim. Você tem uma responsabilidade em termos do clube.
o Náutico tem, no mínimo, 675 credores esperando pagamento. Até agora está tudo muito bem, porque está aí nos prazos dados pela Justiça, que, aliás, já acabou o prazo. O Náutico está lutando agora para pegar mais 90 dias de prazo. Então, acabou aquela época em que as dívidas eram empurradas com a barriga. Ah, a gente paga depois, a próxima gestão resolve. Ah, bota aí no leilão, porque a gente sabe que o leilão não vai acontecer. Sempre foi assim, não vai ter mais isso. Quando você chega numa recuperação judicial após a Assembleia de Credores, ou você paga ou você fecha. É isso que o Conselho quis mostrar ontem. E eu acho que isso não poderia, Antônio, na minha opinião, ter surpreendido as pessoas. Porque eu soube através de um amigo que teve na reunião que muitas pessoas se surpreenderam com a contundência do advogado quando disse que o clube estava num momento de pré-falência e teria que se voltar para o pagamento da recuperação judicial. Como é que isso geraria surpresa nas pessoas se a gente vem tratando disso há mais de um ano? O próprio Náutico vem tratando disso há mais de um ano. Verdade. Mostrando os credores que tem para pagar, mostrando o passivo de quase 300 milhões de reais. E as pessoas ainda acham que é para brincar com isso, pelo amor de Deus. Então, para mim, a atitude foi corretíssima. As pessoas têm que se acalmar. É claro que todo mundo quer ver o Náutico sair da Série C, mas tem que fazer dinheiro de uma forma diferente, porque esse dinheiro não sendo direcionado para a recuperação judicial vai fazer falta lá na frente e vai arrebentar com o resto do futebol do Náutico lá na frente. Até porque não há novidade, gente. Todo o dinheiro desse contrato, ao longo de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos, seria todo destinado para a recuperação judicial. E por que essa multa teria que ir para o futebol? Então, acho que foi mais uma atitude correta, de consciência forte, com referência à situação que o clube atravessa. Agora, o torcedor, evidentemente, não vai entender dessa forma, né? Sim. Não vai entender dessa forma. Veja só, Ed, eu acho que a premissa básica que norteia essa discussão é de que o dinheiro do contrato original do Grupo Mateus não estava definido que esse dinheiro ia todo para a RJ? Exatamente. Então, eu acho que é justo o argumento colocado de que o dinheiro da rescisão também vai para a RJ 100%. Eu acho que é justo. Da mesma maneira que eu também entendo quem pode colocar que, sei lá, 20% desse valor poderia ir para o futebol. Porque existe um outro lado da moeda aí. Para mim, a gente até colocou o Bruno Becker recentemente aqui na Rádio Jornal, falando sobre esse assunto, ele disse que não afeta a recuperação judicial, a quebra desse contrato com o Grupo Mateus. Mas, para mim, a partir do momento que você monta um plano de recuperação judicial, aliás, de pagamento de dívida, contando com a receita do tamanho que era a receita desse contrato do Grupo Mateus, e essa receita não existe mais, poxa, o Náutico deve estar muito bem resguardado nesse plano para dizer que não afeta. Porque se existe esse cuidado tão grande com a recuperação judicial, a receita que caiu de multimilionária para 4 milhões não vai ter impacto, concorda? Eu penso dessa maneira. Mas a premissa é, e é a premissa que eu concordo de origem. Se o dinheiro do contrato iria para a RJ, acho que o dinheiro da multa também tem que ir para a RJ. Pois é, e tem um detalhe, mais do que justiça, a recuperação judicial exige do clube ou das empresas que estão passando por esse momento de ter solicitado a recuperação judicial, exige uma garantia. A garantia que o Náutico deu foi exatamente uma garantia real, já existente, foi o contrato com a empresa Mateus. Era essa a garantia que o Náutico tinha para mostrar, porque a outra garantia que o Náutico ainda quer mostrar, a recuperação judicial, essa ainda é uma incógnita, porque o Náutico entrou com ação indenizatória contra aquele caso da Arena, também de quebra de contrato, que é de 14 milhões, mas esse dinheiro ainda não existe, ainda não entrou na conta do Náutico. Então o Náutico, nesse momento, sem o contrato da empresa Mateus, ele está sem essa garantia que a justiça exige. Exato. Vai ficar apenas com... Agora não, esse dinheiro do contrato, da multa contratual, é que vai passar a valer como garantia para a recuperação judicial. Porque antes era o contrato total de 20 anos. E agora ficou apenas a multa contratual. Então o Náutico teria que ter alguma coisa para dar como garantia, e isso é por lei. Todo clube tem que mostrar alguma garantia financeira de que tem condições de assumir os débitos que são seus credores. O Náutico vislumbrou isso com o contrato da Mateus.
contrato acabou, agora mostra essa garantia com a multa contratual. Eu acho que não muda absolutamente nada. Pois é, Ed. Só uma última informação, o Náutico soltou agora há pouco nas redes sociais uma campanha para tirar sócios da inadimplência. Uma campanha de anistia de dívidas, basicamente isso. Então, basicamente, o sócio que está em atraso, ele paga as mensalidades de abril e maio e volta a ser sócio normalmente. E existem outras condições também para pagamento de anuidade e tudo mais. Então, agora, Antônio, sabe quantos anos eu acompanho essas anistias, sim, exatamente esse é o termo, essas anistias de clubes com sócios. Para o ano eu estou fazendo 50 anos nessa brincadeira e nunca deixou de acontecer isso. Exato, impressionante, rapaz. O clube perde porque o sócio deixa de pagar, aí você chega para o sócio e diz, esse ano que você está devendo aqui, paga 2 se você se atualiza. Exato. É lamentável, né? Acontece e é muito... Primeiro, tem gente que realmente, por algum acontecimento da vida, não tem condições mais de pagar ou se frustra com o clube. Isso acontece, né? Faz parte. Cabe ao clube também, aos clubes, fazerem campanhas, se tornarem, de fato, presentes na vida do torcedor. Não só presente no final de semana que o torcedor vai para a arquibancada. Presente no dia a dia. Eu acho que a gente está vivendo um momento que cada vez mais se abre espaço para que os clubes estejam presentes no dia a dia do torcedor, seja no clube de desconto de compra de supermercado, ou até mesmo com produtos exclusivos para a torcida. A gente ainda não vive essa realidade em Pernambuco. Pode ser que um dia viva, mas o sócio em Pernambuco, de maneira geral, ele... em alguns clubes é diferente, eventual. Mas o sócio em Pernambuco, de maneira geral, ele não tem tanto comprometimento com o clube. Não é nem comprometimento, ele não tem tantas benesses. Muito além de e não tem esse comprometimento porque não tem um retorno do clube para com ele. Exato. E eu não entendo, Antônio, isso é motivo de discussão para depois, que a gente está com o tempo estourado, e a gente até já discutiu muito isso. Eu não entendo por que é que o sócio-torcedor funciona em tantos clubes, com vantagens de números para o torcedor que é sócio, e aqui você não consegue ver isso. É porque tem que ir mais além, Ed. Eu acho que hoje a discussão do associado a um clube, ele não pode... O cara que se associa, ele não pode somente pensar em desconto no ingresso. Eu acho que isso tem que ser uma parte. Eu acho que se associar ao clube... Mas o sócio-torcedor não é só desconto de ingresso. Não, eu sei, mas ele abre margem para você ter desconto em postos de gasolina, em rede de farmácia. Porque o clube tem que estar presente no dia a dia do cara, não só no final de semana. Mas isso é uma discussão muito boa para frente. Para um programa futuro. Isso. Valeu, Antônio. Valeu, Ed. Aí o Clube Náutico Capibaribe, você acaba de acompanhar.